Boa tarde a todos e todas que estão entrando aí na live de hoje, da nossa comunidade Papo Reto. Eu sou Samuel Ferreira, mais conhecido como Muca, e antes da gente começar a nossa live, como sempre, eu quero apresentar brevemente aqui a Coru para vocês, para quem ainda não conhece, e fazer uns convites super especiais aí, tá bom? Então, o que que é a Coru, né? Nós somos uma aceleradora de carreiras e negócios, né, com soluções aí altamente customizadas aí para os nossos clientes, tá? E quais são as nossas torres de atuação? Atualmente temos aí torre de tecnologia, growth e pessoas e performance atendendo aí tanto B2C quanto B2B. Tá? Em tecnologia, temos a engenharia de software mobile, produtos digitais, growth, nós atendemos vendas B2B, B2C, customer experience, marketing, pessoas e performance, atendemos RH, formação de liderança, diversidade e inclusão e muito mais, né? E quais foram as empresas que já passaram por nós aí, né? Dentro aí do nosso álbum de figurinha tem várias empresas incríveis. Então, dentro de Growth, já atendemos a Desktop, Cogna, pessoas e performance, já atendemos Alpargatas, Eletromídia, tecnologia, já atendemos aí Boticário, Ambev, Suzano, dentre muitas outras. Mais de 300 empresas já passaram por nós e mais de 34 mil pessoas já foram impactadas aí pela Coru. Falando um pouquinho dos nossos fundadores, né? O Dani Spolaor, super presente na nossa comunidade vizinha de RH, Papo de Gente. Ele é nosso CEO, já esteve na Falcone, na Ambev também, encabeçando aí nossa torre de growth, também super ativa na nossa comunidade Papo Reto de líderes de growth, Raíssa Florence, nela já esteve na Startse, também contabilizei, encabeçando aí nossas operações, Priscila Costa, que também já esteve na Ambev, na Movida e na Doutor Consulta. Muito bem, então antes da gente entrar no nosso papo de hoje, eu queria fazer um super convite para você que está aí assistindo a gente, ou aqui no ao vivo, ou vai assistir a gente depois no YouTube. Quem não faz parte da comunidade Papo Reto, é a comunidade de Growth, liderança de Growth, já tem mais de 400 líderes, tem live todo mês, muito conteúdo bacana. Então, QR Code está aí, a Amy vai me ajudar com o link no chat para quem está aqui assistindo a gente no ao vivo. Amy, deixa aí para o pessoal, por gentileza, e fica esse super convite aí para vocês. E antes de mais nada, antes de a gente entrar no nosso tema também, quero fazer um super convite para o nosso programa de aceleração em vendas. Quem quiser conhecer um pouco mais o nosso programa, a gente desenvolve aí sua equipe comercial, escala suas vendas, aumenta aí a retenção de clientes. Então, QR Code na tela, o pessoal da comunidade tem um super desconto também. Então, aproveita, porque a Code está aí, o link está no chat. Val, quer me complementar aí com alguma coisa antes da gente começar? Sim, então só reforçando, pessoal, o programa de aceleração em vendas, tanto para operações de vendas que estão em formação, quanto operações de vendas que queiram levar a sua operação para um outro nível, em questão de controle de KPIs, em questão de gestão de eficiência operacional, a gente está à disposição para ser essa ponte, desenvolvimento e treinamento, capacitação do time de vendas, liderança de vendas, a gente também pode apoiar e gostaria de deixar aqui a gente é realmente à disposição para poder apoiá-los, entender no maior dos detalhes qual a sua necessidade e ser essa ponte para poder apoiar e levar vocês para um próximo nível, realmente acelerando a sua operação comercial. Levante a mão, nos procure, conte conosco para levá-los para um próximo nível junto à Coro. Perfeito? Acho que seria Boa. isso, Muca. Maravilha, Val, muito obrigado. Pessoal, quem tiver dúvida, tá aí o QR Code, o link tá no chat. Pode me chamar na comunidade também, em paralelo. Se quiser, eu faço a ponte para você aí com o nosso pessoal, que são os especialistas da área, tá bom? Então, bora começar, chega de jabazinho, bora começar o nosso papo de hoje, que vai ser como desenvolver uma operação de pré-vendas do zero. Animal esse conteúdo. Quero agradecer aqui novamente, Diego Cordovez, por ter aceitado o convite, e o Val também por ter aceitado esse convite de participar dessa live. Vai ser um super conteúdo que vai ficar para vocês depois na comunidade também, e eu libero no nosso canal do YouTube da Coru. Então, por favor, se apresentem aí, Val. Já deixo o bastão com você aí para esse bate-papo. Se apresente para o pessoal, depois o Diego, aí a gente já pode começar. Boa.
Então, pessoal, eu sou o Valdemar, tô com meus 34 anos hoje, apesar das várias barbas brancas. Vendas cobra isso da gente, faz parte. É, eu estou hoje como head de vendas na Coru, fui diretor de vendas na VHSys por 4 anos, passei já meus últimos 10 anos trabalhando com SaaS, passei por empresas como Contabilizei, como Treasy, como Conta Azul, e na maioria delas trabalhei com operações de pré-vendas e vendas inside sales. E nessa jornada teve uma referência que eu sempre consultei chamado Cast for Closers, que eu escutei muito e me acompanhou muito durante essa jornada. Então, eu escutei muito a voz dessa pessoa que está aqui hoje conversando comigo. Eu fico muito contente de bater esse papo hoje com essa pessoa. E eu gostaria que ele se apresentasse para vocês, para aqueles que já os conhecem, para aqueles que não os conhecem. Cordovez, por favor, se apresente, meu querido. É um prazer conversar com você. Ô Val, que honra, bom saber. Fico sempre feliz em ouvir essas histórias Eu estava num evento esses dias de um parceiro comercial da MeTime e três pessoas se aproximaram para bater uma foto e para contar assim como o podcast mudou a trajetória profissional de pessoas que não estavam em vendas, simplesmente começaram a Uhum, ouvir, gostaram e falaram, vou tentar a chance ali. E, e para mim é quase inacreditável, mesmo depois de tantos anos, ouvir essas histórias de pessoas que se conectaram com a área, porque eu comecei a entrevistar outras pessoas que eu admirava sobre um tema que eu gostava. uhum. Basicamente foi essa a ideia, sabe? Não teve, vai ser estratégico para mim, time. Começou por gostar de conversar com pessoas inteligentes. Foi só isso que me moveu nesses 9 anos. Mas obrigado pelas palavras, eu sou um dos fundadores da MeTime. A gente sim tem o Cast for Closers, tem esse conteúdo há mais de 9 anos, trazendo brasileiros, brasileiras, gringos, gringas, todo mundo para falar sobre vendas como um todo. A nossa especialidade é prospecção, é sales engagement, é aumentar a taxa de contato das empresas para que elas gerem mais oportunidades comerciais. Nós temos muito conteúdo para isso, nós temos um software para isso também. Então, falar sobre como montar uma operação de pré-venda do zero é um tema muito especial porque a gente não só ensina o cliente a fazer, mas a gente viu muitas operações fazerem isso mal e bem feito. Então, tem muito aprendizado e montar uma operação assim mudou muito ao longo desses anos. Antes era muito difícil, pouquíssimos playbooks. Hoje em dia está muito mais fácil montar, tem muito Sim, mais teoria, muito mais autores e autoras de livros sobre o assunto, conteúdo online, curso também, nem se fala. A gente tem um para indicar, inclusive, da MeTime, a certificação em Sales Engagement. Então, falar sobre um tema tão especial e estar no meio de líderes comerciais, CEOs, vendedores, meu público, minha galera, como eu gosto de dizer. Então, muito feliz em estar aqui, mais uma vez gerando conteúdo. Espero que seja valioso, tanto para você que está aqui com a gente nesse Zoom agora, quanto quem está no YouTube. Então, fiquem muito à vontade para fazer perguntas, para a gente bater um papo aqui. perfeito, meu querido. Tenho certeza que vai ser muito valioso. E te garanto, o teu conteúdo me acompanhou durante toda essa trajetória. A ferramenta também, eu utilizei Uhum. o MeTime durante diferentes oportunidades. E entrando nesse assunto, eu tanto passei por essa dificuldade que você citou lá no início. A primeira área de pré-vendas que eu montei foi em 2015 na Conta Azul. E assim, o Aham. único bench que eu tinha no Brasil naquele momento era RD. Não Sim, conhecia sim, nenhuma outra empresa naquele momento que tinha uma operação de pré-vendas até então. Tanto que o playbook que eu fui atrás foi o The Sales Development Playbook da Trish Bertuzzi, sim. que você inclusive entrevistou. Uhum. Foi muito legal o papo. E, assim, conteúdo em português era basicamente inexistente. Depois Sim, disso, de sim, lá para cá, foi se desenvolvendo. É, para quem está chegando hoje, e aí de lá para cá encontrei várias operações em diferentes níveis, muitas começando com ferramenta, outras começando sem ferramenta, muitas começando com framework, outras começando sem framework, com SLA, sem SLA. E aí a minha pergunta para ti, para a gente discorrer nesse início vou começar uma operação de pré-vendas, porque a gente percebe hoje que tem muitas pessoas que já têm operações de vendas, que é o que está acontecendo muito na indústria, inclusive, que pô, esse negócio de pré-vendas pode fazer sentido para mim, para eu prospectar, sim, para sim, escalar a sim, sim. prospecção. Como que eu começo uma operação de pré-vendas do zero? Né? Por quê e por onde?
Claro, você fez uma ótima pergunta, Val, porque a própria RD teve 4 tentativas. Eu lembro, eu acompanhei todos os fundadores ali desde o início, e eles, os primeiros diretores comerciais, né, Cris e tudo mais, é, eles mencionam 4 grandes tentativas de implementação de STRs, então nem para eles, que super referência, foi fácil. Sim, É, já tinha uma máquina super grande e aí especializar e fazer, né, metade prospecta, a outra metade faz as reuniões, enfim, foi um choque. E normalmente é. O que que a gente precisa ter para, acho que, escopar uma operação do zero? O primeiro passo é conhecer muito bem a sua persona, o seu ICP. Parece básico, tá? Deixa eu dar um exemplo de quão profundo você pode ser. Eu posso dizer para você hoje, Val, que os benefícios da MeTime para o SDR, mais produtividade, consegue fazer 150 atividades, falar com 170, 200 leads no mês e, se o discurso comercial é o mesmo, mais oportunidades comerciais. Para o gestor comercial, visibilidade, métricas, etc. Só que isso é um discurso genérico. Ele é bom, mas ele é genérico. Se eu fosse prospectar um líder comercial do setor de benefícios corporativos, que vende para o líder de RH, aí eu vou dizer, Val, tudo bem? Eu sei que você, né, você tá aí na iFood, na Sodexo, todos os clientes me time. Eu sei que você prospecta o líder de RH e esse cara é muito assediado de ofertas. Normalmente já tem um fornecedor e tá bombardeado. É um oceano vermelho muito competitivo. Por isso, eu sei que você tem que falar com muitos leads para se manter vivo. E a MeTime tem histórias legais com Caju, iFood, Sodexo. Eu adoraria 30 minutos da tua agenda para a gente pensar em um projeto semelhante. Topa? Percebe como eu narrei muito melhor a sua história? Não sim. só, a MeTime entrega isso para o SDR, isso para o líder comercial. Agora eu mergulhei na sua vertical de benefícios corporativos e contei como é que é seu dia, pelo que você perde o sono. E agora esse discurso é específico o suficiente para fazer você é, é, seus olhos brilharem. E é tão efetivo que esse é um exemplo real e está fazendo empresas gigantescas levantarem a mão em anúncios que eu estou fazendo. Nem o STR, tá? O meu STR, ele é programado para ir outbound, só que as empresas estão vindo antes, porque os anúncios estão falando isso e está funcionando. Então, quando você é muito específico sobre o dia a dia daquele cliente, no menor detalhe possível, teu messaging funciona. Claro, a gente é a MeTime, o nosso STR é treinado, ele tem tecnologia, então ele está num bom cenário, mas o discurso é tão bom que está funcionando. Em e-mail, está gerando oportunidade via e-mail, que é exceção, via de regra, tá? Então, primeira dica que eu daria para as pessoas é conheça muito bem, entrevista seus clientes e aplique o mesmo para prospects. Essa é uma dica fundamental, porque você já começa melhor. Você já começa fazendo teu outbound ter melhores taxas e não fazer aqueles 1%, 2% que você queima o mercado inteiro para fazer 10 reuniões, sabe? Que é muito ineficiente. Então, essa é a primeira dica. Depois a gente vai passar um pouquinho, Val, sobre contratação, sobre Sim. perfil, mas conhecer a nosso prospect é inevitável. Eu estou fazendo o mesmo exercício de outbound para RPs. Fizemos o mesmo processo. A gente sentou, falou com vários clientes, como é que era a tua vida antes da MeTime, o que que mudou, por que você iria embora, por que que eu ganhei dos concorrentes. Fiz um monte de perguntas assim para fazer um discurso específico para RPs, porque eu sei que é outra vida comparado com benefícios corporativos, entendeu? E eu faria isso 100 vezes. Sempre que eu fosse começar uma operação do zero, eu entrevistaria meus melhores clientes para tentar reproduzi-los, sabe? Aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre, começa ou não com plataforma, isso é decisão da empresa, né? Com base no budget, etc. Que perfil de STR contratar, acho que a gente vai tratar também em outras perguntas aqui, mas eu acho que essa é uma dica importantíssima. A gente come essa dica e come a nossa própria comida aqui e tô aplicando isso na prática, tá, pessoal? Então tá dando resultado. Mas é muito legal você falar isso, Diego, porque eu vejo muita gente se basear até na matemática do Receita Previsível, que é uma matemática que funciona, mas olhar só para a Uhum. matemática, que é, Sim. não, um SDR, tantas ligações, contato efetivo, tantas reuniões. Um SDR, tantas ligações, tantos contatos efetivos, tantas reuniões. E esquece do aprimoramento disso. Que se ele Uhum, tiver um uhum. discurso mais refinado, se ele tiver um pitch mais refinado, se ele tiver, como você mesmo citou, o conhecimento desse cliente, dessa persona, desse CP,
desse dia a dia, dessa vida desse cliente, ele vai ter uma conversão muito maior. Ele não vai Com precisar de menos certeza. esforço e um resultado mais efetivo. Boa. Segundo ponto, só para completar essa resposta. Claro, Uma vez que você conhece teu cliente, o e-mail, a ligação, o WhatsApp, eles vão ter o mesmo formato, o mesmo DNA. Você só precisa adequar, você não vai mandar um e-mail no WhatsApp, vai ficar grande, certo? Enfim, então você só precisa adequar a forma. Sem conhecer as operações de quem está aqui com a gente, o que que eu daria de dica extra? Pô, a gente fez esse estudo na MeTime, tá? 50% das empresas faz 5 tentativas ou menos com os leads, tá? E os outros 50% fazem 5 ou mais. E quando a gente olhou para o software da MeTime e para 70 milhões de atividades de prospecção, o que que a gente viu? É, 95% dos leads ganhos exigiu-se, né, até 8 atividades com eles para chegar nesse percentual de leads ganhos, tá? 95% dos leads são ganhos até a 8ª atividade. Então, sem conhecer a operação de uma pessoa, se ela me disser, acordou, eu não consigo agendar reuniões comerciais o suficiente, minha primeira aposta é em volume de atividades. Pede para o teu SDR tentar um pouquinho mais. 2, de uma forma organizada. A gente vai falar do conceito de cadência de prospecção, para quem ainda não conhecer, uma sequência padrão para você abordar aquele lead todo mundo da mesma forma. Porque se você não der isso, teu SDR vai falar, quando é que eu paro por uma vez? Eu tô com medo de ser chato, eu tô com medo de insistir demais. E esse é o pecado mais capital na prospecção, porque se você tiver medo de incomodar, você vai parar na segunda, terceira atividade, você vai deixar muito dinheiro na mesa. Então, eu conheceria muito bem meu ICP, a minha persona e meu ICP. Eu estou falando de pessoa dentro da empresa e o ICP é características da empresa. E eu perfeito. faria uma cadência básica de 8 a 10 tentativas de contato, mesclando ligação, e-mail, WhatsApp, LinkedIn, para conseguir contato com essas empresas, tá? Perfeito. Esse playbook Receita Previsível de ligação, ligação, ligação funcionou muito bem lá nos anos 2000, onde ninguém vendia SaaS, ninguém sabia o que era e funcionava, ok? Uhum. Agora, a gente viu também que cadências com 3 ou mais tipos de atividade performam 50% melhor do que cadências monossilábicas, tipo assim, ligação, ligação, ligação. Sim. Então, varie os meios também onde você aparece para o seu prospect, porque ele tem muito mais chances de responder aos seus contatos e dizer, beleza, vamos É. conversar. Eu percebo isso em mim como cliente. Se eu recebo um e-mail, um toque no LinkedIn e um Whats, a chance de eu dar atenção para aquela pessoa que está me prospectando é maior. E quando eu Com digo certeza. atenção, é simplesmente de vou parar e ler. Vou prestar atenção na mensagem dessa pessoa. Porque a gente é Perfeito. bombardeado com tanta informação, com tantas mensagens, com tanta prospecção, que a gente vê o que se destaca. E o que se destaca é exatamente isso. É a pessoa que busca informações de maneira estruturada, que tem um pitch que realmente é atrativo para aquilo que, por exemplo, eu estou na Coru, Diego, faz 4 meses agora. Eu ainda recebo abordagens da empresa anterior. Então, É, sim. Então você presta atenção naquilo que é assertivo, naquilo que vem com qualidade. Por isso que eu digo, cara, não é só volume, 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 não é só esforço. Uhum, uhum. O esforço, como você falou, também faz sentido, desde que você faça uma cadência estruturada. Aí, Diego, uma pergunta assim, porque a gente tem dois perfis, né? Empresas que já existem, já estão estruturadas e aí querem implantar um pré-vendas, como Uhum. indústrias, e tem as empresas que estão nascendo e querem tanto para o outbound gerar uma nova fonte de demanda, quanto para o inbound implantar ou não um pré-vendas, porque a gente ainda enxerga tanto em inbound esteira única. Ah, faço esteira única, não faço esteira única, boto pré-vendas, não boto pré-vendas. Qual que é a tua opinião sobre isso? Qual que seria o momento para sair da esteira única para colocar um pré-vendedor num inbound ou mesclar inbound e outbound? Como que você enxerga essa faixa de cisão da esteira única para um, um pré-vendas especializado? Legal. Por esteira única, você está dizendo O a vendedor atender do começo pessoa. ao fim. Perfeito. Essa é uma decisão, para mim, Val, de volume.
Eu escrevi no LinkedIn esses dias sobre isso, de como a gente desperta autoridade para um cliente que chegou sem muito contexto. Qual que era o contexto do cliente? Ele chegou para o meu SDR com 1% de taxa de conversão no outbound, vendedor prospectando, e ele estava achando que o problema era a lista. E aí o SDR ele começou a construção de autoridade falando, pô, o que eu vejo é que o vendedor, entre prospectar e vender, ele foca na venda porque ele não gosta tanto de prospectar. E isso é uma premissa, você está chutando, não é Sim, uma hipótese. não é O hipótese. que a gente combinou nesse caso é, e aí como eu responderia a tua pergunta, é, a gente viu que o outbound, e aí o discurso para esse prospect, é um jogo de números muito mais cruel que o inbound, tá? Então pensa assim, ó, nossos clientes, eles abordam 172 leads por mês, cada SDR, e tem 7% de conversão em oportunidade. Esperar que o vendedor consiga igualar esse número e ainda fazer as suas reuniões é muito. Então, se você prospecta em um mercado que tem abundância de leads, eu estou falando cada SDR poderia abordar 150 leads no mês, vale muito a pena. Ah, Cordovez, meu ticket é mais de milhões, eu tenho 500 empresas no Brasil. Não é volume que vence aqui, tá? É um bom relacionamento, um bom discurso. Você, inclusive, tem que visitar essas empresas presencialmente, porque o ticket comporta. Não acho que vale a pena especializar com SDRs, entendeu? Então, é um misto de ter um ticket que compensa, ou seja, uma venda online, né? Eu tô falando de 1.000, 2.000, Uhum, 3.000 por mês, né? Não pode ser muito alto, porque aí vale a pena, quem sabe, até visitá-los presencialmente, e aí o vendedor fazer tudo. sim, Então, esse trabalho em volume, quando ele é presente na empresa, vale a pena especializar. Porque, de novo, você não consegue fazer um vendedor fazer 170, é, fazer 150 atividades dia, 120 atividades dia, resultar em 170 leads em um mês abordados ou trabalhados, e esperar que ele ainda faça as reuniões, é muita coisa, sabe? É um trabalho para duas pessoas. Então, foi assim que a gente combinou o discurso comercial quando vem, e é assim que eu responderia a sua pergunta, sabe? Se tem volume, é melhor especializar, porque aí a coisa vai ficar feia se eu esperar que o vendedor consiga fazer tudo isso, sabe? perfeito, perfeito. E indo agora por uma segunda etapa, queria entrar num segundo desafio do como formatar uma equipe de pré-vendas do zero, que é encontrar e capacitar esses pré-vendedores. Legal. Eu passei recentemente por esse desafio, estava contratando um SDR, e assim, o que eu percebo, e aí você me corrija se eu estiver errado, é que existe bastante mão de obra no mercado. Existe bastante gente buscando vaga de pré-vendas. Sim, Porém, existem questões. Por exemplo, se é a vaga presencial ou remota, muda bastante a disponibilidade já. Se você está buscando alguém com experiência ou não. Se essa vaga é para um SDR inbound ou outbound, também muda a quantidade de pessoas para essa posição. Se ela... Então, assim, existem algumas variáveis nessa questão. E também queria discorrer um pouquinho contigo sobre a questão de capacitação. Como que você enxerga essa capacitação? E aí eu acho que uma ferramenta que eu já usei e vou recomendar aqui também é sim a certificação de Sales Engagement. Eu já usei e recomendo, inclusive, para capacitação de SDRs. Acho que legal. pô, é gratuita, é fantástica, não tem por que não utilizar. Boa, boa. Tem para líder comercial e tem para SDR, tá? Então, Eu gratuito, para quase SDR eu 4 já horas usei. de conteúdo para ambos. Val, eu acho que a gente montou para clientes e montou, no nosso caso aqui, para imitar muitas operações de. Montou no sentido de opinar e dar sugestões. A gente não Perfeito. contrata para os clientes, Participou, né? né? Participou, exato. A gente não tem essa camada de serviço embutida. É, o que mais funcionou para nós foi trazer pessoas com perfil, mas em estágio, em universidade ainda. Então, o que eu vou atrás? Eu pego o profissional que está em empresa júnior, está em áreas de negócio, tipo engenharia, administração, economia, publicidade, áreas assim, afins, vamos dizer assim.
e trago em regime de estágio. O que eu busco? Pessoas curiosas, que fazem boas perguntas. Meu sócio também escreveu semana passada sobre isso no LinkedIn. A força que. Pensa assim, ó, o SDR, o que ele vai fazer? Ele vai ter que fazer perguntas, fazer boas perguntas e entender fit, dor e interesse. Três características de. Se a gente ferver todas as qualificações do mundo, sobra um fit, dor e interesse. É como se fosse o DNA, a espinha dorsal de uma ligação de qualificação. Se o SDR não está nem aí, se ele não fez uma pesquisa básica, como é que você acha que ele vai ser um bom SDR fazendo isso 24 horas por dia? Pesquisando sobre. Então, o que eu quero num SDR? Que ele ou ela seja curioso. Como é que eu vejo isso? Se ele ou ela faz boas perguntas sobre a MeTime, sobre o negócio. Então, a certificação da MeTime é obrigatória, né? Então, me manda seu diploma, senão a conversa nem começa. Então, eu já filtro muitos curiosos aí. A gente tá com. A gente passou de 600 inscritos nessa vaga de SDR para MeTime, tá? Duas abertas. Então, assim, você filtra muito já os curiosos por uma capacitação assim. Então, podem usar a certificação da MeTime para filtrar curiosos, tá? Para contratar SDR, funciona bem. Então, o que eu vejo? Se a pessoa é curiosa o suficiente. E aí eu vejo a qualidade das perguntas que voltam, tá? E a qualidade também de como ela se apresenta, como ela fala, se ela está implodindo na ligação de nervosa comigo ou não, isso conta, tá? Mas curiosidade, para mim, é o fator principal. É a pessoa se importa genuinamente com o próximo trabalho dela? Se importa. Se ela não se importa em fazer boas perguntas para o próximo trabalho dela, como é que ela vai se importar em pesquisar sobre a empresa de outra pessoa, sabe? 24 horas por dia. Então, curiosidade é não só porque o processo de qualificação ele também é investigativo, ele não é processual, ele não é maquinado, roteirizado. Mas deve precisa entender minimamente de negócio e de onde o dinheiro vem, para onde o dinheiro vai. Como é que as empresas sobrevivem, sabe? Quem faz o diagnóstico é o vendedor, mas o SDR ele precisa de uma massa crítica ali de ser curioso e fazer boas perguntas, sabe? Isso é o meu critério de avanço ou não. Depois eu faço uma etapa de roleplay. Roleplay eu mando um e-mail para essa pessoa e digo, olha, eu sou o fulano dessa empresa aqui, eu pego um cliente fictício MeTime. Uhum. Eu pedi contato da MeTime nesse site aqui, nessa landing page. Você tem esses materiais e cases de sucesso aqui. Liga e faz uma qualificação comigo. Entende se eu sou um potencial cliente da MeTime. E aí essa pessoa me liga. A gente faz um roleplay. Eu não faria isso como líder de marketing, tá? Mas eu assumi pré-vendas da MeTime há uns 3 meses, então agora é minha responsabilidade como sócio contratar bons Uhum. SDRs. E aí essa pessoa faz um roleplay comigo. Olá, Cordovez, ela me liga e aí ela vende a MeTime para mim. Ela faz boas perguntas, ela entende o que ela... Perceba, ela já tem uma certificação e vários materiais. Se ela não é curiosa o suficiente, essa ligação vai ser um lixo. Eu vou te dizer, olha, obrigado, essa roleplay não foi boa aqui, esse processo para por aqui. Se essa pessoa foi bem, ela tem um último papo cultural com o meu sócio, que é o CEO da MeTime, e aí ela passa. Antes de tudo, tem um papo com o RH, tá? Antes de chegar para Sim. mim. Então já tem um crivo também. Esse processo para nós é o que mais funcionou. E veja, o trabalho do STR não é uma ciência de foguete. Uma pessoa que está na universidade é inteligente e curiosa o suficiente, ela vai conseguir fazer. Ela só precisa estar interessada. Então, esse é um processo que tira os curiosos, porque 4 horas de certificação, você vai ter que me mandar um diploma. Já é alguma coisa, já é um investimento de tempo necessário. Sim. E os SDRs e as pessoas da MeTime indicam pessoas incríveis também, tá? A SDR que eu contratei, que entra amanhã, inclusive, começa amanhã com a gente, é uma indicação, tá? Então isso funciona muito bem. E funciona para todos os tamanhos de empresa, tá? Indicações de talentos, Com esse banco de certeza. talentos funciona em todas as maturidades de uma empresa. Então, contando bem rapidamente aqui como é que é o processo de contratação de SDRs, é esse. E aí, Val, a pessoa entrou, ela. Eu não digo que ela é bombardeada, porque a gente pega leve nas 2 primeiras semanas. Mas eu tenho aqui um banco de ligações que eu dou para ela ouvir todo dia, 5 da tarde, a gente senta durante uma semana e diz: essas 3 ligações, o que você achou delas? Onde elas falharam?
Porque eu tô instigando o próprio SDR a se analisar criticamente. Uhum. No roleplay, eu falo, antes de eu sair te viciando aqui, onde você acha que essa tua ligação podia ter sido melhor? Eu tô vendo também a análise crítica, a capacidade que ela tem de se interpretar e de saber melhorar rápido. E a pessoa que eu contratei agora, antes que eu falasse, ela pegou os dois principais pontos que ela poderia ter ido melhor e ela me falou. Quando ela me falou, eu tive a certeza que eu precisava fazer uma proposta, porque ela não só foi curiosa, como ela foi crítica o suficiente para entender exatamente os dois pontos onde ela poderia ter ido melhor. A criação de autoridade e um pouquinho de funcionalidade ali no final, mas que isso foi super específico. Nenhum deles foi deal breaker, assim, para fazer, nossa, Sim. entendeu? Então, eu já estou instigando a pessoa a ser autocrítica, tá? Desde o processo seletivo. Essa é a regra que a gente tem na MeTime e quando a pessoa cumpre essa regra, é quase certeza que ela vai ser uma ótima SDR, sabe? E aí o processo de treinamento, eu acredito muito mais em, apesar de termos feito uma certificação, eu acredito muito no poder que a liderança tem de one-on-one semanal, escolhe a sua ligação e por que você quer discutir essa ligação. Perfeito. Começamos a nossa one-on-one. Por que que você acha que essa ligação foi ruim? Onde você acha que ela escorregou? O que que você poderia ter feito diferente? Aí eu começo a falar, entendeu? Porque aí você está fazendo a pessoa se interpretar e evoluir rapidamente do que você ficar cuspindo regra, entendeu? Para nós é o que melhor tem funcionado aqui, Val. E você acaba criando um banco de talentos, né? Quando sai um vendedor, você vira para os seus SDRs e aí, pessoal, quem que tá afim, quem é que pode já virar 8 horas e entrar com a gente como vendedor, quem quer? Claro, você pode escolher os primeiros ou quem tiver aberto já a sair da profissão de SDR, quiser, já tiver perfil e tracking, né? Tá com um no-show baixo, tá com uma conversão boa em oportunidades ou uma taxa de aceitação boa dos vendedores, aí essa pessoa já é convidada a virar vendedor, tá? Mas esse é o nosso É, processinho aqui de contratação e treinamento. é, é bem semelhante com o que eu aplicava em grandes operações de pré-vendas. Eu tive duas operações muito grandes de pré-vendas, uma com 8 pré-vendedores e outra com 10, e a gente tinha que contratar com bastante frequência. Legal. O que mudava só é que a gente usava aquela matriz do The Sales Hiring Formula, sabe? Uhum. Para contratação, exatamente porque, como a gente utilizava discador, a gente tinha algumas características que eram específicas daquele modelo. Então, tinha que ter uma resiliência muito alta, tinha que Legal. ter um foco muito alto. Por quê? Porque se tornava maçante. Então, por exemplo, pessoas que já tinham trabalhado em call center se davam bem, porque era muito melhor que um call center, nem se Aham. comparava com um call center, não se fazia 300 ligações por dia, não se fazia 200 ligações por dia, não era um script de vendas, não era uma leitura, era uma venda consultiva, mas ainda era intenso. Então a Sim, gente sim. adaptava para algum curiosidade continuava sendo importante, mas tinham algumas skills que mudavam, por exemplo, numa operação de uma Contabilizei, de uma operação de uma Treasy, que eram operações um pouco diferentes, ainda o Contabilizei ainda tinha alto volume, Treasy já não, era bem mais consultivo, não qualificações de 20, 25 minutos. Para uma qualificação de 8 a 12 minutos e tu terminou 30 segundos, 60 segundos depois já tinha outra pessoa caindo no teu discador. Então era Uhum, uhum. muito intenso, era muito intenso. E aí a gente tinha aquelas características, por isso que eu gostava muito do Sales Hiring Formula lá do Mark Roberge, porque eu buscava exatamente os perfis que davam certo ali dentro. Legal, E legal. funcionava muito isso que você falou. Quem dava certo em pré-vendas tinha altas taxas de conversão, tinha no show baixo, trazia um MRR interessante daquele SDR, da Legal. fonte daquele SDR. Depois tu botava em venda, cara, destruía destruía. Era um excelente vendedor e ia seguir dali para frente. E uma coisa que a gente fazia, até para ajudar na questão da capacitação e tornar isso mais escalável, era o que a gente chamava de MAP, Matriz de Avaliação de Performance, que era o Sales Coaching um pouquinho estruturado para ter escala, porque como eram muitas pessoas, a gente estava com uma operação de vendas ali com umas 30 pessoas, o que a gente fazia era pegar esses pontos que a gente avaliava na ligação, exatamente como você falou, a abertura, o rapport, o sorriso na voz, tom, velocidade, entonação, o spin selling,
ou o Bunch, ou o Pact, dependendo do framework que era utilizado, o fechamento, definição de próximos passos, fechamento de portas. Então a gente fatiava a ligação no máximo de microestruturas possíveis, né? E avaliava cada uma delas e dava uma nota e falava por quê. Então, pô, o spin selling, você foi bem nas perguntas de situação, você foi bom nas perguntas de problema, e como a maioria das pessoas, na implicação, você não mandou muito tão bem, e não fez necessidade de solução. Aí, beleza. Tem lá, o teu objetivo é tirar uma nota 3 que seria ok, tua nota foi 2,8. A gente definia depois disso 2 pontos, no máximo 2, nunca mais que isso, de Uhum. ponto focal de melhoria. Daqui até o próximo, no próxima escuta, que era no máximo 15 dias, o objetivo era 7, mas às vezes por volume não dava, no máximo 15 dias, você vai separar uma ligação por dia e vai mandar pro teu líder que você mandou bem ou que você teve dificuldade nesse ponto focal. Então, Legal. Ah. teu problema é a implicação. Putz, essa ligação eu mandei benzão em a implicação. Por quê? Se tu mandou bem implicação em uma ligação, você deve ter mandado bem em umas 4. E você se esforçou para se mandar bem em umas 10. Então isso vai tendo um efeito exponencial ao longo do dia e você vai evoluindo nesse ponto focal. E em 15 dias não é mais um ponto focal e você consegue trabalhar um outro ponto. E a nota é Uhum, evoluindo de uhum. 2,8 para 3,0 para 3,3 e assim a pessoa ia evoluindo também no pitch dela. Então eu concordo contigo, cara. O acompanhamento do líder e os seus coaching, esse acompanhamento, roleplay, escuta de Uhum, ligação uhum. são fundamentais para o crescimento, seja do SDR ou do closer, porque isso também vale para closer, né? Mas Sim, demais, 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 demais. A gente, desde o. Bom, Marco Roberto foi meu episódio 9, né? Foi o episódio que eu mais tremia na minha vida, meu ídolo. Falou assim: eu mandei um post pra ele e ele falou assim: Cara, eu não tenho tempo pra escrever como eu gostaria. Você quer me entrevistar? E aí, antes que o meu cérebro falasse, em inglês, não sei o quê, minha mão foi lá e falou: Claro. E aí, cara. A gente é fã do Roberto desde que a MeTime nasceu, tá? Eu tive a oportunidade num evento em São Paulo tomar uma cerveja com o Roberto, cara. Que É, inveja, que e, e inveja. aí, e aí fazer uma mentoria gratuita ali com ele, sabe? É uma pessoa Não. maravilhosa, mas onde é que eu quero chegar? A gente mastigou esse livro de cima a baixo e para os vendedores a gente tem esses critérios. Para o SDR eu diminuir para coachability e curiosidade para que Acho que eles travaram, né? Eu Sim. travei, mas eu voltei. Estou aqui. Boa, eu acho que o Diego também travou. Ou Nossa, que foi no engraçado. Eu mesmo. nunca tinha visto os No dois mesmo, travarem. no mesmo Nossa, momento, acho que gente. eles. Sim. Mas eu travei e voltei pelo celular porque eu queria continuar ouvindo ele falar do Mark Robert, que eu fiquei com inveja. É, ele Acho caiu que, agora. acho que ele falou do moço e desapareceu. Aí. tudo, né? Ah, que Bom. bom. Achei que era minha internet. Ah, Não, voltou. não, Peraí não. que eu. Oi, Achei que era só Diego. aqui. Oi. Nós dois caímos ao mesmo tempo, por incrível que pareça. Boa. Uau. M- Mas estamos de volta, estamos aqui. Você Sorry. estava falando das. Desculpa por isso. Não, que é isso, rapaz. Acontece, não que aconteceu comigo também. Mas estava no assunto que eu estava te invejando, que você estava tomando uma cerveja com o Mark Robert. Por favor, continue. O ponto é, depois que a gente pegou esse livro, eu só simplifiquei os critérios para SDR em curiosidade e coachability, né? A gente tem para os Aham. vendedores também, mas uma coisa que eu adicionaria aqui é, se você lê o livro do Mark Roberge, baita livro, por sinal. Para o SDR eu simplifiquei para que não ficasse uma régua muito alta. E, cara, você vai pegar alguém da universidade. Eu lembro quando eu estava na universidade. Basicamente, eu queria, né, tomar cerveja e viver a vida na faculdade. Então, assim, eu vou fazer um grande checklist sabe? Acho que é brutal demais para o SDR. Então, nesse caso, a gente simplificou para curiosidade e coachability e tem funcionado legal. Com esses dois critérios, tá, que são, para mim, os dois mais Mas importantes. sabe o que eu tenho feito desde que eu comecei a aplicar? Não foi seguir o que ele aplicou no livro. Foi Uhum, uhum. foi seguir o que aconteceu com ele na HubSpot, né?
Então, assim, o que Legal. aconteceu com ele foi, ele pegou pessoas muito, muito, muito top, de empresas muito top, e não deram certo no early stage que ele estava passando. E as pessoas que deram certo, ele replicou o modelo. Tô Uhum. pegando, pego as pessoas que estão dando certo, que são estrelas nas empresas em que eu tô atuando, e replico o perfil. Então, eu pego, por Perfeito. exemplo, eu tô numa equipe de 10 pessoas, tem lá os 20 que trazem 100, 120% da meta, os 20%. Qual que é o perfil que esses 20% traz? Destaco as características, replico as características que são replicáveis entre eles, as que mais aparecem, e procuro essas características. Então, eu faço Legal. uma matriz para identificar as características em comum e procuro as características que mais aparecem, que mais se destacam. Então, é aquilo, é identificar as características que estão certas no meu cenário. Uhum, Então, uhum. é muito isso, sabe? Então, cara, Sim, Coachability sim. nunca saiu. Coachability em todas as empresas, em todos os cenários, ele é necessário. Nunca saiu Coachability. Tanto que é, eu continuo aplicando no modelo de roleplay, o que que eu faço? Eu aplico o roleplay, eu dou feedback e dou 10 minutos para a pessoa se preparar e faço o roleplay de volta para ver o quanto que ela consegue absorver e aplicar o feedback no modelo de Sim. pressão. Se ela conseguir absorver e, e, e colocar em prática o feedback naquele momento, cara, do dia a dia vai ser fichinha. Assim como já teve gente que eu falei, olha, tem um feedback para te dar, o que que você acha? Não, não, eu prefiro encerrar por aqui. Pô, se numa entrevista a pessoa não tá apta a Aham. receber um feedback, como que vai ser no dia a dia? Então ali já tirou qualquer dúvida que eu teria, né? Sim, sim. Mas realmente, eu me empolgo quando fala do Mark Robert também, mas uma metodologia fantástica, é um tema fantástico. Vou voltar aqui pra estruturação de pré-vendas. E, Diego, um segundo ponto, e até esses dias isso estava sendo um tema de diálogo num dos grupos que eu estou participando, que é sobre frameworks de qualificação. Eu gostei muito que você falou ali, Uhum. se tu puder repetir agora, como é que é? Dor, perfil e interesse, é isso mesmo? Isso, fit dando interesse. É. É como a E gente. Oi, por favor. fit, dor e interesse. Fit, Exato. dor e interesse. Não, não, perfeito, esse fit, dor e interesse. É a essência de qualquer framework, na verdade, né? Fit, dor e interesse. É a essência de qualquer framework. Mas eu já vi gente discutindo sobre framework e algumas pessoas falando: ah, isso é confete, isso é perfumaria. Qual que é a tua opinião sobre? Para alguém que está começando, vale a pena ir para um framework? Aham. Ou vale a pena ir para o framework básico, que é o Bunch, que é o mais simples, que é o que mais. Ou vale a pena ir atrás de um mais conceituado, mais específico, como o Magic, o Pact, o Champ, ou o GPCT? Ou não, Uhum, uhum. vai desenvolver o teu próprio? Qual que é a tua opinião sobre isso para alguém que está começando agora? Legal. Não acredito que vale a pena, tá? Eu sou um. Essas metodologias, qual que é o meu problema com elas? Elas vão levar 35, 40 minutos para você fazer bem feito. E eu não quero que a call do STR dure 45 minutos. É, se o STR começa a implicar, é trabalho do vendedor já, sabe? Sim, Qual que é o grande objetivo de uma ligação de prospecção ou qualificação? Cuidar do tempo do seu prospect e evitar que ele perca uma hora e chegue à conclusão de que, pô, não valia a pena nem ter conversado essa uma hora. Então, o que que eu quero em 6 a 8 minutos? Ver se a pessoa tem fit e se ela tem a dor que eu resolvo. Fit, se parece com alguém que eu gero parcerias boas, dor, eu posso resolver? Exemplo, a empresa pode ser fit, serviços financeiros, benefícios corporativos, software, indústrias, verticais que vão bem com a MeTime. Tem SDR, Superfit. Dor. Quero gerar leads. Não, a MeTime não gera leads para você. Eu sou uma ferramenta para você aproveitar bem os leads que você tem. Não tem uma dor que eu resolvo. Não vale a pena passar para o vendedor. Por que que o meu SDR vai fazer 45 minutos de GPCT, Spin Selling, se o básico, que é. Eu fiz uma pergunta, você usa CRM? Não, não tenho. Como é que o meu vendedor vai fazer um grande se eu não tenho nem onde colocar as oportunidades que eu gero via BitTime, entendeu? Ou se eu não tenho SDRs. Então, a qualificação,
a meu ver, é para você validar se você tem fit, se é possível gerar uma boa parceria entre ambas as empresas rapidamente. Tem SDR, tem CRM? Tem fit. Tem dor que eu resolvo? Tem. Taxa de conversão tá baixa. Opa, consigo resolver. Gera leads? Não consigo resolver. Passou pelos dois? Você tem interesse em saber mais? Passar com o nosso especialista e aí, sim, ter um diagnóstico da tua operação onde ela mais falha? Tenho. Fechado. Então, agenda uma call. Então, é como se fosse uma ligação rápida em respeito ao tempo do prospect para ver se vale a pena investir mais uma hora conversando sobre esse assunto. Porque eu não quero marcar uma reunião, o prospect blocar uma hora e o vendedor, em duas perguntas, quebrar e dizer: putz, senhor prospect, a gente não devia ter sentado aqui agora. Pronto, foi uma hora da pessoa, né? E por uma call de 5 minutos que poderia ter sido feita. Então eu prefiro quebrar em duas vezes. E essa primeira call, não exagerar no framework, porque senão ela vai virar 40 minutos. E aí teu prospect gasta mais uma hora com o vendedor. No final, ele tá 1 hora e 40. Os dois fizeram spin, ou um fez spin, o outro fez bunch de PCT. O cara não viu o produto ainda, ou não viu o serviço ainda, ou não tá com uma proposta na frente. A gente precisa de mais celeridade no processo comercial, sabe? Então eu prefiro que o vendedor faça spin selling, bunch, essas coisas, do que o SDR. Por isso que eu falo de fit, dor e interesse. A gente fala isso na certificação, tá? Então, validou fit, validou dor, você tem interesse em seguir adiante? Pronto. Tem interesse? Não. Tem interesse sim? Segue? Não. Me explica por quê, só por curiosidade. Porque a gente tem fit e tem dor. O que você acha que não faz sentido agora? Timing. Mudei de ideia. Ok, tudo bem. Levantei a mão no site, Legal. pedi contato, mas de ontem para hoje refleti a respeito, não é a ferramenta que eu preciso. Eu preciso contratar um SDR primeiro. Ah, ok, tudo bem. Tá tudo certo, é só um prospect. Vamos pro próximo, entendeu? Então, eu não acho que o SDR tem que entrar em framework de qualificação, porque essa call vai se alongar. Você vai fazer dois diagnósticos meio apressados, sabe? Legal. Por exemplo, eu gosto de usar o framework do PACT, da Trish Bertuzzi. Eu gosto de Aham, explorar um pouco a dor para dar essa dor para o vendedor partir a partir dali. Só que eu entendo legal. muito o que você quer dizer, até porque eu vejo que uma das coisas que mais frustra o cliente é ver o vendedor fazendo a mesma pergunta que o SDR já fez. Nossa, isso é uma Exatamente. coisa que tu vê que deixa a experiência horrível. Eu já vi, entrei em caos que eu vi o vendedor fazendo a mesma pergunta e tu vê na feição do cliente ele com aquela cara, "Putz, de novo, entendeu? É Já como se conversei jogassem sobre isso. fora tu, exatamente. Então, Uhum. eu realmente acho que se for pra fazer isso é melhor não fazer. Mas eu ainda tenho aquilo que, tipo, se tu conseguir fazer bem feito de uma maneira enxuta, ainda dá pra aproveitar. Mas eu entendo muito bem do que tu tá falando. Legal. É porque o SDR ele é mais E, júnior, é mais fácil escorregar, Val. sim, É mais fácil sim, você tá escorregar e sair certo. pisando onde o vendedor devia estar fazendo. E é um Sim, balanço, é um ajuste é muito fino. subjetivo de onde parar, entendeu? Então o Uhum. SDR frequentemente, na boa intenção, é, Pode prorroga ultrapassar. demais uma ligação que poderia ter sido. Não, não, beleza, ó, vamos aprofundar com o especialista que tá em casa. Se você entrar, você vai ser um bom. Teremos uma boa parceria, sabe? Sim. Eu já tive, inclusive, SDRs que eles tinham uma excelente taxa de conversão, animal, absurda. Só que eles geravam muito pouca oportunidade. Por quê? Porque só passava aquilo que eles tinham certeza que ia fechar. Eles se Sim, prolongavam sim. demais. Aí eu tinha que fazer todo um trabalho de coaching, os caras entender. Meu amigo, você foi até aqui. Aqui tava bom. Você podia ter parado aqui na ligação. Você foi até aqui, até lá. Uhum. Então, é aquilo. O que ele passava, os vendedores amavam ele. Todo mundo queria pegar as oportunidades desse SDR. Só que, Uhum, uhum. se ele gerasse, ele podia gerar, sei lá, 40% a mais de oportunidade, 60% a mais. E compensaria na conversão, compensaria no resultado final. Claro, claro, Só que claro. ele levava muito, muito além. E, assim, eu não queria. Eu sei que nós temos pouquinho tempo, mas eu não queria encerrar essa live sem falar sobre isso, até porque, Diego, eu sou de vendas e você é de marketing. Então, esse é um tema que é sempre legal a gente abordar quando a gente fala de pré-vendas, que é a conexão, que é sobre a relação entre as duas áreas, né? Os SLAs, as conversas. Em algumas empresas, pré-vendas está em vendas, em algumas empresas, pré-vendas está em marketing. Uhum, É, uhum. como que você vê para uma empresa que está
começando, esse lead está qualificado, esse lead não está qualificado, a culpa é de vendas, a culpa é de marketing, é vendas que não está qualificando, principalmente quem quando está começando e ainda não tem essa clareza tão grande de quais são os indicadores para olhar para isso, Legal. sabe? Como fazer esses ajustes na tua visão, que está acompanhando, você acompanha várias empresas que estão nesse processo de implementação. Ótima pergunta, Val. A equipe pré-vendas já esteve com vendas, está agora com marketing, né? É, tudo depende do que a empresa quer. E deixa eu elaborar essa pergunta, essa resposta. Vamos supor, eu estou começando, eu quero tracionar. Eu vou jogar coisas na parede. Eu não quero ver o SDR chorando por causa do marketing, porque o lead veio. Eu estou testando. Então eu vou pegar 100 leads dessa base aqui de RPs, eu vou ver o que dá. Eu vou fazer o meu melhor discurso possível, mas eu vou ver se o RP se conecta com a minha dor. Depois eu vou testar mais 100 leads do setor de mercado corporativo. Nesse caso, todo mundo tem que estar com as mãos na mesa no sentido de, cara, é um teste, ok? Então, é uma empresa que está começando, eu quero decidir por onde eu me alimento primeiro, quem vai sustentar a empresa primeiro, tá? Posso me espelhar nos gringos que cresceram analogamente a mim e oferecer. Foi o que a gente fez, tá? A gente viu que SaaS era muito mais maduro, começou a vender Sales Engagement para SaaS no Brasil também, porque os gringos começaram a fazer isso lá. Beleza, a empresa já está madura, a empresa já tem track record, referência. Se eu trago um lead do mercado de varejo, é ruim. E-commerce é ruim. E-commerce vende sozinho, e-commerce não tem SDR. E-commerce é ruim para me time, beleza? Aí eu já começo a ter repetibilidade. Aí eu começo a documentar e engessar. SDR, se vier nessas características aqui, não manda. Quando o SDR descumpre, lá Jabá rápido na MeTime tem um feedback de oportunidade, o vendedor diz, não aceita essa oportunidade, aqui cai a oportunidade. Então, o vendedor precisa, todo mundo precisa de um SLA, dizer, olha, é, esse lead não pode passar, não tem características de um bom fit. Então, depende do momento que a empresa está. Se está todo mundo, se a gente está querendo acelerar uma vertical nova, e é teste, não tem por que reclamar. A gente está fazendo um teste para ver se funciona ou não. Mas uma vez que ela está operando e eu tenho bons clientes e péssimos clientes, fazemos parte do Grupo Sank. O Grupo Sank não vai bem em hospitais, o ERP da Sank. Cara, é ICP, caiu o hospital, tá fora. Isso aqui não devia estar aqui, porque o ERP da Sank não tem outros que vão melhor em hospitais. Eles vão melhor em indústrias. Tem um monte de, né, de verticais onde o ERP da Sank vai bem. E tem N exemplos aqui. Eu estou trazendo um de casa, né? Já fazemos parte do grupo. Então, depende do que a empresa quer, sabe, Val? E eu acho que o melhor já para uma empresa madura é alinhar todo mundo na mesma unidade. O que eu quero dizer? Hoje, MeTime, eu, Cordovez, como marketing e pré-vendas, eu preciso entregar pipeline. E o vendedor precisa entregar a pipeline convertido. Então é em reais, tá? Eu preciso gerar X de pipeline, meu vendedor precisa gerar Y de MRR. É tudo na base de dinheiro. Por que eu estou dizendo isso? Se eu, Cordovez, lá em 2023, precisava gerar o SQLs, eu podia ir lá no Instagram, virar a chave, bater minha meta de SQLs e o time de vendas falar: essas levantadas de mão não prestam. Playbook 2024, nós fomos marketing cobrados por oportunidades. Não é o ideal ainda. Porque eu posso fazer X oportunidades, meu vendedor continuar ô Cordovez. Bora, velho. E nós mudamos do Meta pro LinkedIn e a gente ficou flat de 23 para 24 em número de oportunidades, só que eu quase dobrei o pipeline gerado. Pipeline Enterprise, 90% de aumento. Então, assim, eu gerei muito mais resultado, eu gerei um lead muito melhor para a empresa, só que não em escala, porque eu troquei Meta Ads, que é super barato, por LinkedIn Ads, que é caro. Sim, Então, hoje, 2025, estando alinhados em pipeline gerado e pipeline convertido, eu acredito que é o melhor alinhamento que a gente já teve na MeTime sobre marketing, vendas e pré-vendas, tá? Então, meu geração de perfeito. demanda não quer saber de SQL e oportunidade, ele quer saber de pipeline gerado. Então, eu treino a cabeça dele para pensar: essa semana foi boa? Em SQLs? Ainda não. Oportunidades? Ainda não. Você precisa ter de cabeça se a semana é boa por pipeline gerado. X. Esse é o número que você Perfeito. precisa. SQL e oportunidade é um sinal de fumaça sobre como está indo o pipeline, entendeu?
Então, eu acho Perfeito. que esse alinhamento dinheiro com dinheiro, pipeline gerado e pipeline convertido, para mim, time é o que melhor tem funcionado, porque, de novo, eu como marketing não posso ir lá no Instagram, colocar grana lá e bombar de levantada de mão, se nada ou quase nada vira oportunidade de pipeline gerado na mão do vendedor, sabe? Então, E, e- essas são e- minhas melhores práticas aqui de alinhamento. legal. E Diego, quanto a esses testes, por exemplo, que você falou, Uhum. pô, agora eu quero testar um canal e tal. Como que você faz para isso estar, vamos dizer assim, não ter nenhum tipo de desalinhamento com a equipe de vendas, com a equipe de pré-vendas, para todo mundo estar sabendo que, cara, isso tá rolando. Como que é a rotina para esses testes e para isso tudo tá fluindo? Legal. Você tem É, rotinas de uma alinhamento com o coisa, time? temos. Uma coisa que a gente viu, o que que melhor performa, a meu ver, nesses projetos são squads. Então, o que que a gente fez para o projeto de ABM, por exemplo? Nós vamos começar outbound para um segmento X, benefícios corporativos. Vamos selecionar 40 enormes contas. A gente analisou o setor de energia, que a gente vai bem também. Decidimos começar por benefícios corporativos. O que que eu fiz? A gente criou uma célula. Selecionamos um SDR que tinha mais perfil, queria trabalhar com outbound. O meu Product Marketing, o Sérgio, lidera esse trabalho. É minha área. Tô completamente imerso nesse projeto, então criamos uma célula de geração de demanda desse projeto de IBM. Sinalizamos o vendedor, treinamos o vendedor no discurso que a gente aprendeu. Então, o que eu mais vejo funcionar nesses casos é squad, tá? Pessoal, comercial, começamos um projeto no marketing para abordar esse cliente aqui. Como são clientes enormes, vai tudo para o mesmo vendedor, porque na MeTime a gente aborda por portes, por número de funcionário, tá? Então conscientizamos o vendedor, treinamos o SDR, go live no projeto. Vamos abordar essa galera. Aí fizemos anúncio em mídia paga junto com o playbook de abordagem ativa e alinhamos os ponteiros. SDR, você vai ganhar X por reunião agendada, o vendedor vai cair uns leads aí dessa vertical, você tem que falar com eles dessa forma. Basicamente foi isso. Então a gente montou um squad, pegou as partes interessadas e pessoal começou um projeto novo na MeTime. Tem a bênção de todo mundo, todos os fundadores da empresa, Diego, eu, a gente queria fazer. É playbook, é benchmark Sank Plumes, nós vamos fazer também. E nós vamos começar por essa vertical, vai ser assim, vai ser assado. Quando você tem o patrocínio de cima, as coisas tendem a acontecer mais fácil. É, então, e por células, né? Pegar as pessoas que queriam estar nesse projeto, sabe? E não assim, ó, pega qualquer um e boa. É o que a gente mais vê funcionar. Perfeito, Quando a gente fez um perfeito. projeto no Banco do Brasil, eles também fizeram uma célula e eles fizeram um opt-in. Todo mundo que entrou ali queria estar ali, queria estar naquela célula de vendas remotas. Então, é importante ter isso, sabe? Esse squad de pessoas que queiram fazer aquilo dar certo. Porque, spoiler, vai dar muito errado até começar a dar certo. E as pessoas precisam estar querendo fazer aquele projeto dar certo. Entendeu? Se você tem a pessoa que quer navegar mais no previsível e na máquina que roda mais e coloca ela nesse caos, de cada ligação ser diferente, porque ele está aprendendo ao vivo, enquanto ele faz as ligações, não vai dar certo, sabe? Então, fazer squad onde as pessoas queiram estar ali é o melhor dos casos que a gente vê na experiência aqui. Perfeito. E é aquilo, né? Se a pessoa não quer estar ali, vai dar errado. Aí é Vai dar certeza que errado. não vai dar certo, né? Sem Exatamente, dúvida. exatamente. Querendo já ter ameaça de não dar certo, imagina não Não querendo, dá né? certo. 100% de Imagina não chance de dar querendo. errado. Não. Perfeito. Diego, acho que tá dando nosso horário. Eu só queria abrir agora no final, caso alguém do que está acompanhando a gente tenha alguma dúvida. Só para antes da gente encerrar, Muca, não sei se tem algum ponto, mas enquanto isso, eu gostaria de agradecer muito a tua participação. Acho que foi muito rico. É, admito que fico muito feliz de trocar essa ideia contigo, depois de te acompanhar há tanto tempo, entrevistando pessoas e conversando com pessoas que eu admiro tanto. Fico muito feliz mesmo de poder trocar essa ideia. Acho que você tem um conhecimento aí, um know-how, um repertório fantástico. Tem uma pessoa que me pediu para te fazer uma pergunta e eu vou trazer essa pergunta dela para ti, que é a minha SDR. Ela falou: Val, fala com o Diego e pergunta para ele.
SDR vai morrer com IA? SDR vai morrer com IA? E aí, Boa, Diego, boa. SDR vai morrer com IA? Olha, se a gente está falando de SDR inbound, esse é um cenário possível, tá? Onde o SDR ele vai ser substituído por uma inteligência artificial que consiga ligar. De novo, como eu acalmaria meu filho de 3 anos se ele fosse SDR? É, essas mudanças não são tsunamis, são subidas de maré. Eu acho que essa é a melhor definição. Perfeito. E você vai ver os sinais. Teu gestor comercial adotou uma ferramenta de IA. Essa IA começou a bater você em no-show, em taxa de aceitação, etc. Ok, você vai ver esses sinais chegando, tá? Então, não acho, não me desespero. É, mas o papel do SDR pode transicionar para o BDR, para o outbound. Ele pode ser líder de SDRs, ele pode virar vendedor. Então, assim, eu não entro no pânico. A gente vai ver os sinais. Essas não são mudanças que acontecem ó, do dia para noite, tá todo mundo. Sabe, eu não gosto dessa desinformação e desse pânico Uhum. generalizado, sabe? Essas ferramentas, até elas conseguirem gerar reuniões com uma taxa de aceitação ótima do vendedor para bater o SDR no show, para identificar coisas não ditas, mudança de tom de voz, medos não expressados ali, verbais, né, que o ser humano consegue pegar muito bem, e conseguir gerar reunião a no-show baixo e conversão alta, vai um tempo. E você vai ver os sinais, você vai ver a sua empresa mudando e transicionando para IA. Então não acho que há motivo para pânico. Mas de fato, a call inbound é muito mais fácil de fazer que a call outbound, tá? Então, olho vivo. Se você é SDR e quer só ficar no inbound, pode ser que daqui a uns 2, 3 anos você tenha muito menos chance de trabalhar. Mas eu conheço um influencer aí no LinkedIn falando, gritando no LinkedIn há 2 anos que a profissão de SDR vai morrer, tá todo mundo aqui ainda, entendeu? Por isso que não é um fenômeno de tsunami, é um fenômeno de subida de maré e você, de novo, tem para onde correr. Eu não acho que precisa Sim. desse pânico, sabe? Ainda É, vou escrever assim sobre isso como no LinkedIn. assim como eu vejo que, por exemplo, antes disso vai ser o SDR Tech, aquele que só atende WhatsApp e chat, né? Eu Exato, vejo que exato. então, ele vai ser ainda antes do cara aqui do telefone. E o cara do telefone vai ser lá na frente ainda, porque tem todas as nuances de técnicas vocais, velocidade, volume, entonação. E ainda assim, pode ser que, sei lá, tenha uma opção do quero falar com o humano, porque pode ser que tenha gente em diferentes tickets, porque, Exatamente. vamos lá, se você está falando de um ticket de R$ 100, é muito provável que você seja atendido por IA. Se você está falando de um ticket de R$ 100.000, então existem todas as nuances. Sim, sim. Cortou um pouquinho, mas eu deu para entender a analogia do ticket. É importante, sim, e vai mandar no. Porque o ticket significa meu cargo está em jogo. Quanto maior o valor do projeto, maior a responsabilidade que eu tenho de fazer esse troço dar certo. Então eu preciso falar com humanos e mapear todos os erros, porque o investimento é muito alto, certo? Quanto menor o ticket, e-commerce, certo? Então eu tenho do e-commerce à venda enterprise Exato. presencial. Então o SDR ele vai caminhar nesse espectro, sabe? De novo, não acho que é motivo para pânico. Você só não pode ir para as cavernas e achar que nada vai mudar nos próximos 5 anos, porque já está mudando, né? E bem rápido. Bem Boa. rápido. Mais alguma dúvida aqui no chat? Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta. Acho que não. Não, não. O pessoal, o Faço. Matheus, acho que deixou Ele um falou que ele faz parte comentário. do time que queria falar com as Ah, pessoas boa. mesmo, ao invés do IA. É isso aí. Uhum. Porque, Boa, eu de acho que novo, seria isso. Oi, os, pode os falar, cargos pode estão em falar. jogo, né? E aí a pessoa É, quer um contato humano. E até essas empresas que estão implantando IA estão com uma lógica de transbordo de a IA não entendeu, a IA reagendou a call que já estava é, agendada. Tem uns casos meio bizarros assim. Aí cai para um humano consertar o que a máquina ainda não conseguiu fazer, entendeu? Então, exato. até isso ainda vai ter por um tempo. Se for pensar, é muito a lógica do e-commerce que você falou, né? Ah, o e-commerce vai acabar com a loja física. Não, continua tendo a loja física, continua tendo e-commerce, e o e-commerce ainda vai ter o 0800 que alguém pode ligar. Então, assim, sempre vai ter as opções. Sempre vai É, ter as opções, exato. né? Perfeito. Deixa eu ver se chegou mais uma pergunta aqui.
Valeu, preciso ir. Então, é isso. Acho que deu nosso tempo. Já abusei bastante do tempo do nosso convidado também, o Diego. Diego, muito, muito obrigado. Pessoal, também vamos mandar aqui no chat o link para a certificação em Sales Engagement, tá? Que a MeTime criou e que eu já utilizei e recomendo, tá? Tanto para Eu liderança vou quanto soltar na para comunidade também, porque SDRs. como por causa do tempo, aí, Boa. né, eu solto lá na Perfeito. comunidade como conteúdo, o pessoal às vezes não conseguiu ficar até o final, mas para quem conseguiu, deixa o link aí, Diego, para o pessoal, e depois eu solto na nossa comunidade também. Fechou. Perfeito. Deixa eu copiar ele para a Diego, área de trabalho muito, aqui. muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Foi muito enriquecedor e a gente vai compartilhar também com o pessoal a gravação depois. Tá bom? Maravilha, obrigado, Euval. Obrigado, Samuel, pelo convite, a todo mundo que ficou aqui até. Para quem está vendo isso depois, meu LinkedIn é Diego Cordovez, fiquem à vontade, mandem perguntas lá também. Eu estou 100% disponível para a gente bater um papo aí e evoluir as operações de vocês, tá bom? Maravilha. Muito Obrigadão, obrigado, viu? pessoal. Até a próxima live. Tchau, tchau. Até a próxima.